Olá, meu nome é Alexandre Costa Guimarães Cruz, sou graduando em Química pela Universidade Estadual de Londrina, orientado pela professora doutora Mariana Gava Segatelli, e irei apresentar o trabalho denominado de Investigação de diferentes condições de fluxo de argônio sobre as características estruturais e morfológicas de materiais cerâmicos de oxicarbeto de silício. Polissiloxanos são polímeros de silício empregados na obtenção de cerâmicas baseadas em oxicarbeto de silício a partir do processo de pirólise em atmosfera controlada. As propriedades estruturais e morfológicas das cerâmicas podem ser alteradas incorporando na matriz polimérica uma fonte externa de carbono, como polímeros orgânicos, e a adição de sais metálicos, que induzem fios. Outro fator é a seleção do gás utilizado na pirólise, que pode incorporar átomos na matriz cerâmica. Contudo, não há trabalhos na literatura que descrevam a influência das condições de fluxo contínuo e estático de argônio durante o processo de pirólise de polissiloxanos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi investigar como as condições de fluxo estático e contínuo de argônio influenciam nas características estruturais e morfológicas de materiais cerâmicos de oxicarbeto de silício obtidos via pirólise a 1500 graus Celsius. A síntese dos polímeros ocorreu pela adição de 60% em massa de divinil-benzeno com 1% em massa de catalisador de platinas em um becker. A solução foi submetida à agitação magnética por 20 minutos. Posteriormente, sob a atmosfera de nitrogênio em banho de gelo, foi adicionado 40% em massa de polihidrometilsiloxano. A solução, ainda em agitação, foi retirada do banho de gelo e aguardou-se o ponto em gel, dando origem ao polímero precursor P1. Para obtenção de P2, foram seguidos os mesmos procedimentos citados anteriormente, porém foi adicionado 25% em massa de polietileno e para se obter P3 foi adicionado 25% em massa de polietileno e 5% de massa de acetato de cobalto. Os três polímeros passaram por uma etapa de cura à temperatura ambiente por 24 horas e depois foram submetidos a uma pós-cura a 130 graus Celsius por 4 horas. Cada precursor originou dois materiais cerâmicos, onde foi obtido um influxo contínuo e outro estático de argônio. Por exemplo, o polímero denominado P1 resultou na cerâmica CF1 por fluxo contínuo de argônio e Ce1 para o fluxo estático. As condições pirolíticas foram taxa de aquecimento e resfriamento de 5 graus por minuto e um patamar isotérmico a 1500 graus durante 90 minutos. As técnicas de caracterização empregadas e que eu irei apresentar serão ATR, FTIR, DRX e MEV. O infravermelho das cerâmicas apresentou o perfil espectral com bandas típicas desses materiais mineralizados, e os espectros indicaram que o fluxo contínuo de argônio favoreceu a formação de ligações silício-carbono, sendo indicativo de que as reações de carborredução e segregação de fases foram favorecidas, diferentemente do fluxo estático, no qual se obteve maior intensidade para as ligações silício-oxigênio. Avaliando a influência dos fluxos no perfil de fatográficos, observou-se que somente os materiais que continham cobalto indicaram diferenças entre os picos, dado que o fluxo contínuo favoreceu a formação da fase carbeto de silício e também formação de siliceto de cobalto. O pico com sinal em 35,5 graus 2 θ corresponde à fase beta-carbeto de silício e foi utilizado na equação de Scherrer para o cálculo de tamanho desses cristalitos. O fluxo estático proporcionou maiores tamanhos de cristalitos que seus análogos obtidos em fluxo contínuo. Entretanto, o efeito foi contrário para os materiais contendo cobalto, dado que o fluxo estático de argônio proporcionou cristalitos de carbeto de silício cerca de 2 vezes menores do que o obtido em fluxo contínuo. As imagens de MEV, em geral, revelam que o fluxo contínuo de argônio arrastou partículas baseadas em silício e carbono para fora do sistema e espalhou os fios nas superfícies dos materiais que continham cobalto. Já o fluxo estático permitiu a condensação de partículas baseadas em silício e carbono na superfície do material, auxiliou na formação de estruturas no interior dos poros e os fios se formaram nos acúmulos superficiais de cobalto. Logo, concluiu-se que o fluxo contínuo de argônio favoreceu as reações de carborredução e segregação de fases. Os cristalitos de carbeto de silício foram menores e houve espalhamento de fios na superfície do material, enquanto o fluxo estático saturou a atmosfera com partículas baseadas em silício e carbono, os cristalitos de carbeto de silício foram maiores e os fios se nuclearam nos acúmulos de cobalto. Agradeço aos órgãos auxiliadores e às pessoas envolvidas na realização desse trabalho. Obrigado pela atenção.